Você já parou para contemplar a grandeza do universo e se perguntou: quem sou eu para que Deus se importe comigo? O Salmo 8 é uma resposta celestial para essa pergunta. Ele nos convida a contemplar a majestade de Deus e, ao mesmo tempo, a dignidade que Ele concede ao ser humano. Mesmo diante de um universo vasto e grandioso, Deus nos olha com carinho, propósito e honra. É um chamado à adoração que nasce da maravilha e da humildade. Este salmo, escrito por Davi, é um hino poético que exalta a glória de Deus e o valor do ser humano diante dele. É como se Davi, em meio ao silêncio da noite, erguesse os olhos aos céus e compreendesse: somos pequenos, sim, mas profundamente amados. Este salmo é mais do que louvor, é uma revelação sobre identidade, vocação e valor aos olhos do Criador. Neste vídeo, vamos mergulhar versículo por versículo neste salmo maravilhoso e descobrir algo precioso: o que significa ser humano à luz da grandeza de Deus. Cada versículo nos mostra algo profundo sobre o nosso lugar no universo e sobre o coração do Deus que nos criou. Fique até o final, porque além de uma reflexão profunda, faremos juntos uma oração inspirada no Salmo 8, uma oração que pode reacender em você a certeza do amor eterno de Deus, por nós, seus filhos muito amados. Verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Davi inicia este salmo com uma exclamação poderosa, não apenas uma saudação, mas um grito de reverência e assombro. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. A repetição de Senhor carrega profundidade, aponta tanto para a soberania absoluta de Deus quanto para sua proximidade com o ser humano. Ele é o Senhor de todas as coisas, mas também é o nosso Senhor, íntimo, pessoal, acessível. O nome de Deus, aqui, representa muito mais do que um rótulo. Ele reflete o seu caráter, sua autoridade, sua reputação e sua presença. Dizer que esse nome é admirável em toda a terra é reconhecer que, em cada canto do mundo, Deus é digno de louvor, respeito e adoração. É reconhecer que o seu nome brilha com majestade, mesmo em meio à escuridão do mundo. A glória de Deus, diz Davi, está sobre os céus. Isso significa que ela ultrapassa até mesmo o que há de mais elevado e sublime na criação. Os céus, com seus astros, galáxias e imensidão, são apenas o pedestal da glória divina. E ainda assim, essa glória também se reflete aqui, na terra, nas obras de suas mãos, na história da redenção e na intimidade que ele oferece aos seus filhos. Ao contemplar os céus, Davi vê mais do que estrelas, ele enxerga o Criador. E isso o conduz à adoração. Antes de qualquer pedido ou lamento, ele começa com louvor. Ele reconhece quem Deus é, e isso reposiciona seu coração e redefine sua perspectiva. A criação é um espelho da glória de Deus, mas o nome do Senhor vai além do que os olhos podem ver. Ele é admirável não só pelo que fez, mas por quem ele é, santo, justo, compassivo. Quando reconhecemos o nome de Deus como admirável, nos rendemos a uma verdade maior: tudo existe por ele e para ele. Essa exaltação é também um chamado. Quando Davi declara a admiração pelo nome do Senhor, ele está nos convidando a viver uma vida centrada em Deus. Em um mundo que busca exaltar nomes humanos, somos desafiados a glorificar somente o nome que está acima de todo nome. Para refletir, o que aconteceria se você começasse cada oração reconhecendo a grandeza de Deus? Como o reconhecimento da glória de Deus muda sua maneira de enfrentar os desafios da vida? O nome do Senhor tem sido admirado e exaltado em suas atitudes e decisões. Quando você contempla o mundo à sua volta, consegue ver as digitais do Criador? Verso 2. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Neste versículo, Davi nos apresenta um dos paradoxos mais belos da espiritualidade bíblica. A força de Deus se manifesta na fragilidade. Ao dizer que Deus ordenou força da boca das crianças e dos que mamam, ele está revelando que o poder divino não depende da lógica humana. Deus escolhe os fracos, os pequenos, os improváveis, porque, quando o louvor brota da pureza e da inocência, ele se torna uma arma poderosa contra tudo que se opõe ao seu reino. O inimigo e o vingador representam não apenas inimigos humanos, mas também forças espirituais, pensamentos destrutivos, acusações, sistemas de opressão.
E Deus escolhe calá-los através do louvor que vem de quem o mundo despreza ou subestima. É o som frágil da adoração infantil que cala o rugido da maldade. Isso nos lembra de que a verdadeira força espiritual não está no volume ou na imponência, mas na verdade, na humildade e na rendição. Aqui há um chamado claro: cultivar uma fé como a das crianças, confiante, dependente, simples. Em tempos de dor, oposição ou escuridão, nossa arma pode ser um coração rendido em louvor. Quando a lógica falha, quando a força física não resolve, Deus se levanta através da adoração dos puros de coração. Ele transforma a fragilidade em fortaleza e silêncio em vitória. É notável que Deus escolha aquilo que é frágil aos olhos humanos para revelar a sua força. Crianças e bebês representam o início da vida, a dependência total, e é exatamente ali que Deus manifesta sua autoridade, confundindo os que se consideram fortes. Esse versículo também nos desafia a rever nossa ideia de poder. Em vez de buscar o controle, somos chamados a depender de Deus como crianças confiam em seus pais. E nessa dependência, encontramos uma força que o mundo não pode entender nem combater. Para refletir, você tem confiado mais na sua força ou na força que Deus manifesta através da humildade e do louvor? Seu coração ainda guarda a simplicidade e a fé de uma criança diante de Deus? Você acredita que sua adoração pode silenciar vozes contrárias e abrir caminho para a vitória? Você tem permitido que a simplicidade da fé e o louvor verdadeiro sejam sua arma contra as dificuldades? Verso 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Neste momento do Salmo, Davi ergue os olhos e contempla os céus, não com distração, mas com reverência. Ele vê os céus como uma obra feita pelos dedos de Deus, uma expressão que comunica tanto proximidade quanto perfeição. Como um artista que cuida de cada detalhe de sua obra, Deus moldou o universo com intenção e beleza. A lua e as estrelas não estão ali por acaso, elas foram preparadas. Cada ponto de luz no céu fala da ordem, da inteligência e da glória de um Criador que é pessoal e grandioso ao mesmo tempo. Esse versículo é um convite à contemplação. Em tempos em que vivemos correndo e olhando para telas, somos lembrados a olhar para o alto e ver algo maior. Ao contemplar os céus, Davi não apenas admira a natureza, mas reconhece nela a assinatura do Criador. O cosmos, com toda a sua vastidão e mistério, aponta para um Deus que está acima de tudo, mas que também se revela nas pequenas maravilhas da criação. Admirar o céu se torna então um ato espiritual, uma forma de oração silenciosa e profunda. A expressão obra dos teus dedos também nos ensina sobre a delicadeza e o cuidado de Deus. Ele não criou o universo com descuido, mas com precisão e propósito. Assim como a lua e as estrelas foram preparadas, também a nossa vida tem um lugar dentro desse plano. Contemplar os céus é lembrar que fazemos parte de algo muito maior, e que o mesmo Deus que sustenta o universo é aquele que sustenta a nossa existência. Contemplar o céu nos convida a um exercício de fé e sensibilidade. As estrelas nos falam de um Deus que organiza tudo com precisão, que sustenta o universo com poder e beleza. Se Ele cuida de cada astro, como não cuidaria de nós? Davi nos convida a levantar os olhos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Olhar para os céus é lembrar que não estamos sozinhos. Há um Deus soberano acima de tudo, e Ele nos chama a confiança e adoração. Para refletir, quando foi a última vez que você parou para contemplar os céus com olhos de fé e admiração? O que o esplendor da criação tem falado ao seu coração sobre quem Deus é? Você tem lembrado que a sua vida, assim como os céus, também é uma obra preparada pelas mãos de Deus? Verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Diante da imensidão dos céus, Davi se vê pequeno e faz uma pergunta carregada de assombro: quem sou eu, para que Deus se lembre de mim? Ele contempla o contraste entre a grandeza divina e a fragilidade humana. Somos feitos do pó, limitados pelo tempo, vulneráveis à dor e ao esquecimento, e mesmo assim, Deus se lembra de nós. Não é uma lembrança fria ou distante, mas uma memória afetiva, que brota do amor e do cuidado eterno do Criador. A expressão para que o visites revela mais do que simples atenção, fala de proximidade, envolvimento e presença. Deus não apenas observa de longe, Ele se aproxima, nos visita
entra na história, compartilha nossas dores e alegrias. Essa é uma verdade profundamente transformadora. O Deus que criou galáxias também se inclina para visitar o coração humano. Ele está presente mesmo quando não sentimos, mesmo quando tudo parece silêncio. A visita de Deus é o encontro entre o eterno e o temporal, entre o Criador e a criatura. Esse versículo nos chama à humildade, mas também à gratidão. Não somos o centro do universo, mas somos amados por aquele que o criou. Esse amor não se baseia em mérito, beleza ou desempenho, mas na decisão soberana de Deus de nos dar valor. Ser lembrado e visitado por Ele é uma honra imerecida e, ao mesmo tempo, a base da nossa dignidade. Davi nos convida a responder a essa realidade com reverência, reconhecimento e entrega. Essa pergunta nos leva a uma profunda reverência. Somos pó, finitos e falhos, e mesmo assim o Criador se inclina até nós. Ele não nos visita com desprezo, mas com amor e cuidado, como um pai que valoriza cada filho. Essa visita de Deus é mais do que um ato de misericórdia, é uma expressão de relacionamento. Ele não se limita a nos observar de longe. Ele se aproxima, se envolve, entra em nossa história e nos transforma com sua presença. Para refletir, você tem consciência de que o Deus do universo se lembra de você e deseja estar perto? Como tem respondido às visitas silenciosas e constantes de Deus à sua vida? Sua identidade está firmada na verdade de que, mesmo pequeno, você é profundamente amado pelo Criador? Você confia no valor que Deus te dá, mesmo sendo tão pequeno diante da criação? Verso 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Este versículo revela uma verdade surpreendente. O ser humano, mesmo frágil e mortal, foi criado com valor extraordinário. Davi, após expressar sua pequenez diante do universo, afirma que Deus nos fez pouco menor do que os anjos ou, em algumas traduções, pouco menor do que Deus. Essa posição elevada não é fruto de merecimento, mas de designação divina. Somos criaturas formadas com dignidade, portadores de um propósito elevado, coroados por Deus com glória e honra. A coroa mencionada aqui não é visível aos olhos humanos, mas real aos olhos espirituais. Representa o valor, a identidade e a missão que Deus nos confiou. Ser coroados é receber autoridade, mas também uma grande responsabilidade, refletir a imagem do Criador na maneira como vivemos, amamos, cuidamos e governamos a criação. Essa honra não deve inflar o orgulho, mas despertar reverência e comprometimento com a nossa vocação celestial. Essa perspectiva muda tudo. Em um mundo que mede valor por aparência, desempenho ou status, Deus afirma que nosso valor é intrínseco, dado por Ele desde a origem. Saber disso nos liberta da comparação e da insegurança. E mais, desafia-nos a tratar o outro com a mesma honra com que Deus nos trata. Somos todos coroados. Cada ser humano, mesmo o mais esquecido pelo mundo, carrega sobre si a marca da glória e da honra divinas. Essa posição de destaque não deve nos levar à soberba, mas à responsabilidade. Fomos criados com propósito, refletir a imagem de Deus na terra. Quando vivemos com essa consciência, cada ato, cada palavra e cada escolha se tornam sagrados. Ser coroado por Deus é viver com a consciência de que pertencemos a algo maior. A verdadeira honra não está em títulos terrenos, mas em saber que fomos chamados a representar o caráter de Deus em um mundo carente de luz. Para refletir, você tem vivido à altura da glória e da honra que Deus colocou sobre você? Como essa verdade transforma sua visão sobre si mesmo e sobre os outros? Você reconhece a responsabilidade espiritual que vem com a dignidade de ser pouco menor que os anjos? Sua vida está de acordo com a honra e o valor que Deus colocou sobre ela? Verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Davi continua revelando a dignidade que Deus atribuiu ao ser humano. Não apenas fomos criados com glória e honra, mas também recebemos uma responsabilidade impressionante: dominar sobre as obras das mãos de Deus. Esse domínio, no entanto, não é para opressão ou abuso, mas para cuidado, administração e zelo. Deus compartilhou conosco a gestão de sua criação, como quem entrega algo precioso nas mãos de alguém em quem confia profundamente.
A expressão "tudo puseste debaixo de seus pés" revela o nível de confiança que Deus depositou no homem. Não somos meros espectadores no mundo, somos participantes ativos no plano divino. A natureza, os animais, os recursos naturais, tudo isso foi confiado a nós como mordomos, não como donos. A criação não nos pertence, mas foi entregue a nós para que cuidássemos dela como reflexo da sabedoria e do amor de Deus. Cada atitude nossa impacta o equilíbrio da obra que Ele formou. Há também aqui uma dimensão espiritual. Exercer domínio é agir com autoridade, mas sob submissão ao Rei dos Reis. Quando usamos nossa influência para construir, preservar e servir, estamos em harmonia com o propósito divino. Mas quando dominamos com egoísmo, quebramos o pacto de confiança entre Criador e criatura. O chamado de Davi é claro: recuperar o verdadeiro sentido do domínio, uma liderança que protege, preserva e glorifica a Deus. O domínio que Deus concede não é tirania, mas serviço. Ser líder sobre a criação é servir com amor, como Jesus nos ensinou. Cada atitude de cuidado é uma expressão de obediência e reverência ao Criador. Ignorar essa missão é desperdiçar o chamado. O mundo geme esperando filhos de Deus que assumam sua responsabilidade com sabedoria, compaixão e senso de eternidade. Dominar é servir, preservar e honrar a obra divina. Para refletir, você tem consciência de que Deus confiou a você uma parte da responsabilidade por sua criação? O que as suas ações revelam? Domínio destrutivo ou cuidado reverente? Como você pode viver, hoje, como mordomo fiel das obras das mãos de Deus? Verso 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Neste versículo, Davi começa a detalhar a amplitude do domínio confiado ao ser humano, mencionando primeiro as ovelhas e bois, animais domesticados, próximos, que servem ao sustento e ao trabalho. Eles representam os aspectos mais cotidianos da criação, aqueles com os quais o homem interage diretamente. Cuidar bem deles é cuidar da própria base da vida comunitária, da economia e da subsistência humana. Na sequência, Davi menciona os animais do campo, seres selvagens, que vivem fora do alcance direto do homem. Ainda assim, eles também fazem parte do escopo da responsabilidade humana. Isso nos mostra que o cuidado com a criação não se limita ao que nos beneficia diretamente, mas inclui aquilo que existe para a glória de Deus, mesmo que nunca o toquemos. A vida selvagem, os ecossistemas e as espécies distantes também são expressão da beleza e sabedoria do Criador. Ao citar esses dois grupos, domesticados e selvagens, Davi mostra que o nosso papel como mordomos é abrangente e sagrado. A criação não está subordinada aos nossos caprichos, mas foi confiada a nós para que reflitamos a bondade e o cuidado divino. Ser imagem de Deus inclui ter compaixão, zelo e respeito pela vida em todas as suas formas. Como agimos em relação aos animais revela muito sobre nossa consciência espiritual e nosso entendimento do chamado que recebemos. Ao citar ovelhas e bois, Davi nos leva à realidade cotidiana. Esses animais faziam parte da vida comum do povo, sua alimentação, vestimenta, sustento. Até nas tarefas mais simples, o domínio do homem revela a bênção de Deus. Já os animais do campo, por serem selvagens, simbolizam aquilo que foge ao controle humano direto. Mesmo assim, Deus os coloca sob nossa responsabilidade. Isso reforça o princípio de que tudo o que existe é digno de cuidado e atenção. Para refletir, você enxerga os animais, domesticados ou selvagens, como parte da criação de Deus que deve ser respeitada. Suas escolhas diárias demonstram cuidado com a vida que depende de nós, direta ou indiretamente. O que o seu relacionamento com a criação revela sobre sua visão do Criador? Verso 8. As aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Davi encerra esta visão grandiosa do papel humano na criação, ampliando ainda mais o alcance da responsabilidade que Deus nos confiou. Agora ele menciona as aves do céu, símbolos de leveza, liberdade e transcendência, e os peixes do mar, criaturas muitas vezes invisíveis, que habitam profundezas misteriosas. Ambos representam domínios que o ser humano não domina com facilidade, mas que ainda assim estão sob sua mordomia. Isso revela que o cuidado que Deus espera de nós vai além da superfície, é abrangente, sutil e espiritual. As veredas dos mares evocam caminhos secretos, correntes invisíveis,
lugares que nem mesmo conhecemos plenamente. É uma maneira poética e poderosa de dizer que até os recantos mais desconhecidos da criação fazem parte do plano divino e, por isso, merecem nossa atenção. Davi está dizendo: não se trata apenas do que você vê e controla, mas também daquilo que exige reverência, pesquisa, escuta e humildade. Cuidar da criação inclui respeitar seus mistérios e reconhecer que não somos donos de nada. Esse versículo desafia nosso senso de responsabilidade ecológica e espiritual. Não fomos colocados no mundo para explorar, mas para guardar, proteger e preservar. Cada escolha que fazemos em relação ao meio ambiente, seja no uso de recursos, na pesca, no consumo de alimentos ou na preservação do ar e da água, revela se estamos agindo como representantes de Deus ou apenas como consumidores. O cuidado com os céus e os mares é, no fim das contas, um reflexo da consciência que temos do Criador. Aves e peixes representam dimensões que muitas vezes esquecemos: o céu e o mar. Dois mundos cheios de mistério e beleza. Deus não deixou nada fora do alcance da mordomia humana. Ele nos deu um planeta completo para zelar. Mesmo as veredas dos mares, caminhos ocultos e profundos, pertencem ao escopo da criação. Isso nos ensina que até o invisível exige responsabilidade. Não vemos tudo, mas tudo que existe deve ser respeitado e cuidado com temor. Para refletir, você tem enxergado os mares e os céus como parte da sua missão espiritual de cuidado e reverência? Suas decisões práticas, como o consumo diário, revelam uma consciência ecológica cristã? O que os mistérios da criação ainda escondidos ensinam sobre a grandeza e o cuidado de Deus? Verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O salmo se encerra da mesma forma que começou, com louvor. Mas agora, esse louvor está carregado de um peso maior. Davi não está mais apenas declarando a grandeza de Deus de forma abstrata, mas o faz depois de uma jornada de contemplação, admiração, reconhecimento da criação, do valor do ser humano e da missão recebida. Ao repetir a mesma frase inicial, ele está dizendo: depois de tudo isso, meu louvor só pode crescer. O nome do Senhor, ou seja, sua essência, sua reputação, seu caráter, é verdadeiramente admirável em toda a terra. Esse encerramento é também um chamado à centralidade de Deus. Tudo começa e termina nele. Quando compreendemos nossa dignidade, nossa responsabilidade e a grandeza da criação, somos inevitavelmente conduzidos de volta a quem está no centro de tudo, o Criador. O verdadeiro entendimento da vida só se completa quando retorna à adoração. O louvor, nesse contexto, não é algo periférico ou emocional, é a resposta mais lúcida e verdadeira que podemos dar. Por fim, Davi nos lembra de que o nome do Senhor não é admirável apenas em templos ou momentos devocionais, mas em toda a terra. Isso significa que o louvor não deve estar limitado a palavras ou músicas, mas se expressar em atitudes, escolhas, respeito pela criação e amor pelas pessoas. Viver para exaltar o nome do Senhor é transformar cada canto da vida em altar, seja no lar, no trabalho, na rotina ou na dor. O nome de Deus é grande demais para caber em um só lugar. Ele merece ser celebrado em toda parte. Essa repetição final é um selo. Depois de tudo, da criação, do chamado, da responsabilidade, voltamos ao louvor. O nome de Deus é digno de ser proclamado não apenas com palavras, mas com uma vida que o exalte em cada detalhe. Esse encerramento é um convite à adoração constante. Que, assim como Davi, possamos encerrar cada dia, cada jornada, cada desafio, com um cântico de louvor. Porque o nome do Senhor é e sempre será admirável em toda a terra. Para refletir, o louvor tem sido o início e o fim das suas jornadas espirituais? Você consegue reconhecer a beleza de Deus nos detalhes do cotidiano? Como pode, hoje, fazer da sua vida um reflexo que exalte o nome do Senhor? Podemos concluir que o Salmo 8 é mais do que uma poesia sobre a criação, é uma revelação sobre quem somos diante do Criador. Davi contempla os céus, maravilha-se com a vastidão do universo, e ainda assim percebe que o Deus eterno se inclina para o homem frágil e o reveste de honra. Somos pequenos, sim, mas não insignificantes. Somos pó, mas tocados pela glória. Cada estrela no céu aponta para a grandeza de Deus, e cada batida do nosso coração é um lembrete de que fomos criados com amor,
propósito e valor. Esse salmo nos chama a viver com reverência e responsabilidade. Não basta admirar a beleza da criação, é preciso assumir o chamado de cuidar dela. Não basta saber que fomos feitos com dignidade, é preciso viver com dignidade. Davi não escreve como um teórico, mas como alguém que experimenta, sente, se espanta. Ele nos convida a entrar nesse espanto sagrado e a viver de forma coerente com a honra que recebemos de Deus. O domínio que nos foi dado não é licença para explorar, mas missão para servir. Que a nossa vida seja um eco do que Davi proclamou: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Que nosso louvor seja constante, nossa fé seja simples como a de uma criança, e nossa jornada reflita a beleza de quem nos criou. Que cada olhar para os céus reacenda em nós o desejo de viver de modo digno na terra. E que a admiração por Deus não seja um ponto de chegada, mas um ponto de partida, todos os dias. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que Deus quer nos entregar, te convido a orar o Salmo 8 por mais 6 dias. Leia cada versículo como uma conversa com o Criador e permita que Ele renove em você a consciência do seu valor, da sua missão e da beleza de viver para a glória dele. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração especial inspirada no Salmo 8. Volte a ela sempre que precisar se lembrar de que você foi criado com propósito, coroado com dignidade e chamado para viver uma vida que reflita a grandeza do nome do Senhor em toda a terra. Oração inspirada no Salmo 8. Senhor Deus Todo-Poderoso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ao olharmos para os céus, obra das tuas mãos, contemplamos tua grandeza refletida em cada estrela, em cada detalhe da criação. E ainda assim, mesmo sendo tão pequenos, tu te lembras de nós. Mesmo sendo frágeis, tu nos visitas com tua presença amorosa. Obrigado por nos coroar com glória e honra, por confiar a nós o cuidado das tuas obras. Dá-nos um coração humilde e sensível, mãos que protegem, olhos que contemplam e lábios que te louvam com sinceridade todos os dias. Que cada gesto nosso reflita a dignidade que recebemos de ti. Ensina-nos a viver com reverência, propósito e gratidão. Que a nossa vida seja um cântico vivo que exalte o teu nome. Que não nos esqueçamos de quem somos em ti, e que jamais percamos a admiração por tua presença. Em nome de Jesus, te adoramos, te oramos e te entregamos nossa existência. Senhor, que cada nascer do sol nos lembre da tua fidelidade, e cada estrela à noite, da tua eternidade. Que vivamos com propósito, sendo luz e sal neste mundo, refletindo a tua glória por onde passarmos. Que o senso de maravilha nunca se apague em nós, Senhor. Que, ao olharmos para os céus, para o mar, para a vida ao nosso redor, nosso coração se encha de reverência e gratidão. Que saibamos reconhecer a tua presença tanto nas grandezas do universo quanto nos detalhes do cotidiano. Ensina-nos a viver atentos, com olhos que veem tua mão em tudo e com o espírito disposto a te honrar em cada gesto. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise lembrar o valor que tem aos olhos de Deus. Que juntos possamos redescobrir a dignidade, o propósito e a beleza de viver como criação amada e cuidada pelo Criador. Se inscreva no canal para mais reflexões sobre os Salmos, ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, pois intercederemos por você com fé e carinho. Que o Senhor renove em você a consciência de que foste coroado de glória e honra, chamado a viver com propósito, e convidado a exaltar o nome dele em toda a terra. Que seus olhos vejam a grandeza de Deus na criação e seu coração jamais se esqueça de que ele te visita com amor. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.